Com certeza, você já teve ou conhece alguém que já teve a síndrome de ovário policísticos. Isso é super comum. E aí, você sabe exatamente o que é isso e o que você pode fazer para melhorar a sua vida? Vem comigo! Olá, eu sou Ana Paula Sartori, médica, ginecologista, obstetra, e esse é o meu canal. Seja bem-vindo, espero que você goste do conteúdo que tem aqui, é que eu falo bastante sobre saúde feminina de uma forma geral. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o que é a síndrome dos ovários policísticos. Antes de falar sobre a síndrome mesmo, eu quero deixar bem claro para todas vocês que estão vendo o vídeo que o fato de você ter um cisto no ovário não necessariamente representa que você tenha a síndrome do ovário policístico. E afinal, o que é o ovário e para que ele serve? Os ovários, eles são órgãos do sistema reprodutor feminino e eles são responsáveis por fazer a produção dos hormônios femininos. A gente está falando aí do estrogênio e da progesterona. Nele, você forma um folículo que vai ser fecundado para então formar um embrião, certo? É importante todo mundo entender qual que é a função do ovário no sistema reprodutor feminino, porque o ovário policístico, ele tem a ver com uma desregulação hormonal. Hoje em dia, apesar de muitos estudos estarem sendo feitos sobre esse tema, a gente não tem ainda a forma exata com que ocorre essa desregulação hormonal ovariana, causando alguns sintomas. O que a gente sabe é que as pacientes que têm ovário policísticos, elas têm algumas alterações hormonais que produzem nos ovários múltiplos cistos. Isso faz com que o ovário tenha um volume muito maior e elas apresentam também um conjunto de sinais e sintomas. Esses sintomas são o aumento da oleosidade na pele, gerando acne. Muitas vezes a paciente tem acne grave. O hirsutismo, o que é o hirsutismo? É o aparecimento de pelos na face e no tronco, e não são aqueles pelos finos, são pelos mais grossos, pelos maiores. Isso a gente chama de hirsutismo. Além disso, a paciente com ovário policístico, ela tem irregularidade menstrual. Isso acontece por quê? Quando a paciente tem o ovário policístico, ela não faz um ciclo menstrual normal. No ciclo menstrual normal, o que a gente faz? A gente estimula esse ovário, a gente tem uma primeira fase, que é quando você estimula o seu endométrio a proliferar e estimula e recruta um folículo para formar um óvulo. No meio do ciclo menstrual, acontece a ovulação. Você tem um pico hormonal e esse pico faz com que o óvulo se desprenda do ovário, do folículo, e aí isso é chamado ovulação. A paciente com ovário policístico, como ela não tem os seus hormônios bem regulados, ela não faz esse pico hormonal e ela acaba não ovulando. Geralmente depois da ovulação ela entra numa segunda fase de ciclo menstrual, que é a fase do corpo lúteo, que acontece depois que a paciente ovulou. A paciente com ovário policístico, ela começa a formação desse folículo, ele não é liberado, ele não se rompe, então você não libera o óvulo e ele fica ali no ovário, como uma bolinha de água. E isso acontece todo mês. Então a paciente, ela forma no ovário várias bolinhas de água, como se fosse, no ultrassom a gente consegue ver como se fosse uma corrente de pérolas. Várias bolinhas de água que são os múltiplos cistos, que nada mais são do que os folículos que ela não rompeu e não ovulou. E isso faz com que o ciclo menstrual dela fique alterado. Então, o que a gente sabe? Que depois da ovulação, existe um período de corpo lúteo de 14 dias, que em seguida vem a menstruação. Como essa paciente não tem ovulação, ela não tem a menstruação após 14 dias. E aí, esse endométrio, que é a camada de dentro do útero, que fica ali esperando a ovulação, esperando, e espera por muito tempo uma ovulação que não acontece,
certo? Até que depois de um longo período, este endométrio necrosa, descama e vem uma menstruação, que geralmente acontece em grande volume, né? Então é aquela paciente que tem uma menstruação irregular, ela nunca sabe quando ela vai menstruar, e quando ela menstrua, ela sangra muito, às vezes ela sangra até com coágulo. Isso é o típico da paciente com ovário policístico. Então, é importante vocês saberem que a síndrome de ovário policístico não é simplesmente fazer um ultrassom e ver que tem um cisto no ovário, tá? Muitas vezes, as pacientes chegam no consultório aqui super assustadas porque foi visto um cisto e era só um folículo. Na verdade, a paciente estava próxima de ovular e aí o médico, o ultrassonografista, quando foi fazer o exame, conseguiu ver o folículo e laudou ali no ultrassom como um cisto folicular e etc. Isso não é síndrome de ovário policístico. Geralmente essas pacientes que têm síndrome de ovário policístico, elas não têm só uma desregulação hormonal no ovário, tá? Então elas têm uma tendência maior à obesidade e a obesidade também predispõe a mulher a ter a síndrome de ovário policístico, né? Então é comum algumas pacientes que chegam para mim e falam: porque eu tenho ovário policístico, eu ganhei um pouco de peso. E eu falo para elas que pode ser, mas que geralmente o que acontece é a paciente que ganha muito peso em um curto período de tempo faz essa desregulação hormonal, né, até pela deposição periférica de tecido gorduroso, e aí ela se torna uma paciente com ovário policístico. Tanto que o principal tratamento para as pacientes que têm ovário policístico, qual é? A perda de peso. Né? É claro, a gente consegue tratar na paciente com ovário policístico a maior parte dos sintomas, tá? Então fiquem calmas, pacientes que têm ovário policístico podem ficar tranquilas, porque a gente pode tratar todos esses sintomas que aparecem, né? Então a gente tem um tratamento adequado para o aumento da oleosidade da pele, a gente pode entrar com uma medicação específica para essas pacientes que apresentam acne. A irregularidade menstrual, geralmente a gente acaba tratando com os contraceptivos, então prestem bem atenção, isso é uma dúvida muito comum. A paciente com ovário policístico, ela não trata o ovário policístico com contraceptivo. O que a gente trata com contraceptivo é essa irregularidade menstrual. Essas pacientes que têm ovário policístico também, elas podem apresentar um aumento dos níveis de insulina, né? Então elas têm uma resistência periférica à insulina, que podem gerar outros sintomas, principalmente dermatológicos, né? Então é aquelas pacientes que têm acantose, que a gente chama, né? Que tem as dobrinhas do corpo que ficam mais escurecidas. Elas estão relacionadas à resistência periférica à insulina. E existe também um tratamento para isso, né? Então a gente pode entrar com medicação para melhorar essa resistência periférica à insulina. Essas pacientes também têm um nível aumentado de hormônio masculino. Então, hoje, as pílulas que a gente usa para as pacientes que têm ovário policístico são pílulas que a gente chama de pílulas antiandrogênicas. Então, elas fazem um efeito contrário aos hormônios masculinos, né, aos andrógenos. E por isso, as pacientes também podem apresentar, junto com a melhora da irregularidade menstrual, uma melhora da pele, dos cabelos e assim por diante. Mas é importante vocês saberem, novamente eu digo que o tratamento do ovário policístico mesmo está relacionado com mudanças do hábito de vida, tá? E principalmente a dieta. Então a gente está falando de dieta e atividade física. A gente sabe que uma pessoa que tem ovário policístico e que é cronicamente anovulatória, que a gente fala, que é uma paciente que não ovula, quando ela perde 10% do peso dela, o ovário volta a funcionar normalmente. Então essa paciente que tem um sobrepeso, por exemplo, a paciente tem lá 90 quilos, e aí a gente faz um esquema de mudança do hábito de vida, de dieta, de atividade física. Se essa paciente perder ali 9 quilos, espontaneamente o ovário dela já volta a funcionar de forma adequada, fazendo a liberação hormonal adequada com ovulação. Então é muito comum até essas pacientes, quando elas desejam engravidar, elas fazem esse tratamento,
elas têm essa perda de peso e já logo em seguida conseguem engravidar. E é muito legal acompanhar a paciente quando ela está nesse processo, né? Até porque hoje a gente sabe que quando a paciente engravida, é importante que ela esteja no peso adequado. Então já ajuda a paciente de duas formas. Primeiro, para ela voltar a ovular e fazer a fecundação e aí gerar uma gestação. E segundo, para ter uma gestação saudável e não estar no sobrepeso, tá? Então assim, infelizmente não tenho uma super notícia, então eu não tenho assim uma fórmula mágica de acabar com esses sintomas, porque são sintomas muito chatos, os sintomas do ovário policístico, né? Então muitas vezes a paciente acaba se sentindo mal, ela se sente feia, né? Ela precisa fazer vários tratamentos cutâneos. As pacientes quando começam com as manchas já no pescoço, nas axilas, acaba atrapalhando um pouco a qualidade de vida da paciente e a sua autoimagem, né? Mas não existe um grande milagre, né? Na verdade, estimular essa paciente, né? E aí vocês aprenderem que a atividade física pode ser importante nesses casos é o principal. Então, assim que eu falo para as minhas pacientes, assim que elas começam a ter uma atividade física, principalmente uma atividade aeróbica, né? A gente fala que é o cardio, que é quando a paciente queima mesmo gordura, ela já consegue ver sintomas, todos os sintomas do ovário policístico melhorando. Junto, claro, com a perda de peso, que é muito legal para a paciente, tá? E é importante conversar com vocês também, né? Porque muita paciente fala, eu tenho ovário policístico. Às vezes a paciente vem aqui no consultório com 18 anos, eu tenho ovário policístico, mas e se eu quiser ter filho, como que vai ser? Realmente existe mesmo uma associação do ovário policístico à infertilidade, porque uma paciente que não consegue ovular cronicamente, dificilmente consegue ter uma gestação espontânea. Mas muitas vezes, quando a gente melhora essa qualidade de vida da paciente e ela volta a ovular normal, ela pode nem precisar de tratamento. Mas calma, que mesmo as pacientes que não conseguirem voltar a ovular espontaneamente fazendo o tratamento, elas podem fazer um tratamento depois de baixa complexidade. Então existe sim um tratamento em que a gente consegue fazer essa mulher ovular, a gente programa a ovulação dessa paciente com ovário policístico e aí ela programa, né, ter a relação sexual nesse período em que a gente estimulou o ovário dela a liberar o óvulo e ela pode ter sim a gestação dela, tá? Então isso é uma coisa muito comum, as pacientes vêm, às vezes não têm o desejo reprodutivo ainda, mas elas ficam muito preocupadas com o futuro reprodutivo delas. Hoje a gente sabe que o ovário policístico, diferente do que era antigamente, não taxa a mulher como uma mulher infértil, tá? Ela tem sim uma dificuldade, mas a gente consegue fazer esse tratamento. Gente, eu espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho sobre essa doença que é um pouco chatinha e é muito, muito, muito comum, principalmente nas mulheres jovens, né? Se vocês tiverem alguma outra dúvida sobre o tratamento ou sobre o que vocês estão fazendo para tratar, vocês podem entrar em contato comigo, com a clínica, enfim, agendar uma consulta, mandar uma mensagem no Instagram, fiquem à vontade, né? O meu desejo fazendo esse tipo de vídeo é realmente informar vocês. Eu vejo que as pacientes às vezes elas têm um diagnóstico, mas elas não entendem qual é o diagnóstico delas, então eu tô aqui para ajudar vocês nesse aspecto, certo? Espero ver vocês nos próximos vídeos e é isso, um beijo!